Fala, meus jovens, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre a morte do Francisco Ferdinando, Franz Ferdinand, herdeiro do trono austríaco, que é o estopim, da Primeira Guerra Mundial. E poucas vezes a gente tem a oportunidade de abordar com um pouco mais de profundidade sobre essa questão da morte do Francisco Ferdinando. Então, antes de tudo, o contexto da época estava bem tenso, tá? Europa toda recortada em disputas colonialistas, o imperialismo ou neocolonialismo do finalzinho ali do século XIX, início do século XX, a expansão das potências mundiais, Estados Unidos, Japão e Europa, tomando novas fronteiras, tomando novas posses coloniais, no caso da Europa, principalmente focada na África e na Ásia. Mas aí nós temos também uma disputa pela região do leste europeu. E a Áustria, a Áustria-Hungria, o Império Austro-Húngaro, invadiu a região da Sérvia. A Sérvia acabou dividida em dois territórios, a Sérvia e a Bósnia. E a região da Bósnia estava sob domínio da Áustria. Era desejo da Sérvia libertar essa região da Bósnia, e eles formaram o que eles chamavam de Grande Sérvia. É o pan-eslavismo. Pan quer dizer união, tá? Pan é união. Tem o pan-americano, justamente que unia a América, na época do Simão Bolívar. Então, o pan-eslavismo, o povo eslavo tentando se unificar. Só que a Áustria está dominando a região da Bósnia. E a Sérvia não tem força para se libertar da Áustria. Meu amigo, se a Sérvia já não tinha força para libertar-se da Áustria, do Império Austro-Húngaro, tu imagina quando a Áustria se juntou com a Alemanha e a Itália e formou a Tríplice Aliança. Agora a Sérvia não consegue mais se separar de jeito nenhum, não tem força militar que faça ela se separar. Aí é onde vem a situação que vai terminar todo esse processo. Olha o que acontece. A Sérvia pediu ajuda à Rússia e o Império Russo ele não tinha as mesmas condições tecnológicas e militares que as grandes potências como Inglaterra, França, Alemanha. A Rússia estava em condição de atraso se a gente fosse levar essas potências europeias em comparação. Para você ter noção, a Rússia tinha feito uma guerra contra o Japão, tentando tomar um território chinês, ambos, Japão e Rússia disputando a região da Manchúria. E a Rússia teve uma derrota massacrante contra o Japão. A Rússia que usou nessa guerra se orgulhou de ter usado a maior leva de cavalaria da história. Mas a gente já tem tanque, gente, a gente está no início do século XX. Nós já temos tanque, metralhadora, equipamentos pesados e a Rússia usando cavalaria, espadachim. Enfim, a Rússia foi derrotada, isso provocou várias reações dentro do Império Russo. A Rússia então também buscou uma política de aliança para se proteger, que a gente chama de Tríplice Entente, que é a Rússia, a Inglaterra e a França. A França, o documento que deu origem a essa reunião é a Entente Cordiale, por isso o Tríplice Entente. E a Rússia resolveu também se meter nesse mapa extremamente complexo aí da região ali do leste europeu, da região dos Balcãs. A Rússia resolveu financiar a Sérvia para a Sérvia ajudar a Bósnia a derrotar a Áustria. Só que a Rússia não tem condições também de declarar guerra à Áustria. E aí vai entrar a Alemanha e essa guerra vai ganhar proporções gigantescas. A Rússia acabou de perder para o Japão. Se ela enfrentasse a Alemanha, a Áustria seria um desastre. Aí o que a Rússia fez? Ela vai financiar a Sérvia, mas para todos os efeitos ela não tem envolvimento. Então ela vai enviar armamentos pequenos, porque não tem como enviar um tanque, um canhão de grande porte e ninguém notar. Ia ser notório, todo mundo ia ver que estava sendo transportado esses equipamentos. Então o que ela faz? Ela envia armamentos pequenos, um fuzil, um rifle, pistolas, granada, coisa que dá para ser escondido e transportar. E aí a Sérvia, através de um general chamado Apis, o Abelha, que é fazer justamente pegar esses armamentos da Rússia e levar lá para a Bósnia, financiavam grupos terroristas para tentar tirar a posse austríaca de dentro da Bósnia. A questão é que esses atentados não tinham um efeito suficiente para tirar o exército austríaco, para tirar a posse da Áustria de dentro da Bósnia. E aí o destino trouxe a seguinte condição, olha aí que louco, velho.
o rei da Áustria, sofrendo, né, várias retaliações lá na Bósnia, a Áustria, o povo bósnio, óbvio que não quer a Áustria ali, resolveu enviar o seu filho, Francisco Ferdinando, para uma reunião diplomática, para a Áustria dizer que não é arbitrária, que não é autoritária, e está indo para negociar novas relações com a região. E aí mandou o Francisco Ferdinando. Francisco Ferdinando, ele é casado com uma jovem Sophie. Sophie não tinha títulos de nobreza, então a família real austríaca, muito tradicional, aristocrática, não gosta muito dela e não gostava dela participar das cerimônias. Então ela foi com o marido para ela, né? Já pensou o Franz Ferdinand ir para a Bósnia, ela ficar, já passava uma série de isolamentos por conta da família, e sem ele lá ia ser pior. Então ela disse: amor, pelo amor de Deus, me leva, não me deixa aqui não, que sogrão e sogrete não é legal para nós não. Não é legal não. Então ela vai, é a primeira grande cerimônia oficial dela, né, tirando o casamento. E ela tá grávida e eles vão fazer uma visita. É uma visita diplomática, então ele escolheu um grande feriado para visitar, né, um feriado religioso, importante no calendário bósnio. Vai desfilar em carro aberto. Pediu para não colocar o exército na rua, porque como é que você faz uma visita diplomática com o exército na rua, né? É muito estranho, né? Você ser diplomático com um exército na rua. Então ele propõe apenas alguns guardas, inclusive alguns apaisanos, fazendo acompanhamento, óbvio, da delegação. Ele, apesar de que vai desfilar em carro aberto num território ocupado pela Áustria e que já sofre atentados e já tem um clima tenso, ele coloca um colete à prova de balas, ele conseguiu um paletó, um sobretudo, que também tinha um revestimento para protegê-lo de algum atentado. Vão alguns soldados das tropas reais, né, para protegê-lo. E ele vai ver esse desfile, vai fazer esse desfile na avenida principal, lá de Sarajevo, na Bósnia. Porém, para os grupos terroristas da Bósnia, essa é a grande oportunidade, né? O próprio príncipe da Áustria vai se fazer presente. Então tem um grupo terrorista chamado Mão Negra, que vai se colocar no meio da multidão, nessa passagem do Francisco Ferdinando. Eram 7 membros, 2 não vão participar da operação, armados, vão estar lá presentes, mas não vão participar da operação usando equipamentos. Então vão ficar dispostos no meio da multidão, da avenida, 5 pessoas desse grupo Mão Negra. E o último é o Gravilo Príncipe, é o melhor atirador, foi quem organizou o processo e tudo, quem treinou os outros. Todos eles com a pistola, uma granada e uma cápsula de veneno de cianureto. A ideia era o seguinte, gente: mata o Francisco Ferdinando, se mata tomando veneno e finge que eles eram muitos, que isso era um desejo do povo da Bósnia. Porque se a Áustria soubesse que era um grupo tão pequeno, tão sem recursos, isso não ia causar o impacto que eles querem, né? Eles querem causar um impacto maior, então eles querem vender a imagem de que eles são maiores do que eles são. Então o Francisco Ferdinando vem desfilando, o primeiro que se posicionou não teve coragem. Na hora, não teve coragem de fazer nada, de atirar. Apenas identificou qual era o carro da delegação, para você ver como o negócio era tão nervoso que eles nem sabiam como era o Francisco Ferdinando direito. Eles sabem que o Francisco Ferdinando vai visitar a Áustria e viram ele por fotos de jornais, mas eles não reconhecem o Francisco Ferdinando ao vivo, nunca o viram, né? Então eles chegaram mais cedo para se posicionar ali no meio da multidão, em bons locais, né, para quando o carro passasse. E o primeiro identificou qual é o carro, descobriu que era o terceiro carro da comitiva, tá? E aí lá vem, ele só fez avisar para os outros, que é o terceiro. E o segundo dos 5 se posicionou antes da ponte. Tinha uma ponte, ele se posiciona um pouquinho antes, porque quando a gente está de carro, né, que passa a ponte, tem um desnível, o carro vai ficar mais lento, já é um carro lento, tá desfilando, é um carro que está vindo aí a 8, 10 km por hora. Quando ele chegar na ponte, ele vai ter que diminuir um pouquinho a chance dele dar o tiro, né? Entendeu? 2 depois da ponte, porque eles ainda vão pegar um outro desnívelzinho para sair da ponte. Seria uma outra oportunidade. E o último, que é o Gravilo Príncipe, um pouquinho mais afastado. Caso tudo desse errado, ele resolvia. Então o primeiro só identificou, que era o terceiro carro da comitiva, e o segundo resolveu agir. Só que encheu de gente.
E ele ficou com receio de, quando apontasse a arma, alguém visse, batesse na mão dele, tentasse impedir ou atrapalhasse, ficasse na frente. Não era uma arma com mira, seria difícil ele acertar o alvo em movimento com tanta gente ali. Ele resolveu jogar a granada. Esperou o carro se aproximar, só que esperou demais. Aí quando ele tirou a granada dessa época, da véspera da Primeira Guerra, você tira o pino, bate, e aí ela tá acionada. Só que ela leva alguns segundos para explodir. Ela não vai explodir na hora que bater em algo, não. Então quando ele jogou tão perto que o motorista do Francisco Ferdinando viu. Todo mundo viu que ele arremessou alguma coisa, é uma pedra, o que foi que ele jogou? O carro acelerou. A granada caiu atrás, explodiu, atingiu pessoas da comitiva, mas não atingiu o Francisco Ferdinando, que escapou. Aí quando explodiu aquele barulho, a gritaria, gente ferida, os carros da comitiva passaram, aceleraram a comitiva, né? E os outros 3 atiradores, com a multidão na frente, não conseguiram fazer nada. O pessoal passou no meio e, ao mesmo tempo, eles escutaram a explosão. Matamos. Aí, quando viram o carro passando, visto o que foi que aconteceu, aquele segundo rapaz, ele não só tinha jogado a granada e não matado, como ele também tomou veneno, né? Pulou da ponte. Gente, ele nem prestou atenção. No nervosismo da situação, ele pulou da ponte na parte baixa da ponte. Ele conseguiu a proeza de não morrer na queda, porque ele pulou na parte baixa, caiu na margem, saiu rolando, não caiu no rio, quer dizer, não morreu afogado, não morreu na queda. O veneno estava vencido, tu acredita? O veneno estava vencido, aí ele não tinha como. Como é que ele ia fazer? Ele ia provar o veneno antes, né? Botar uma dosinha, deixa eu só ver se está forte, se está fraco, se bota mais alguma coisinha aqui e tal. Então ele não tinha como saber, o veneno não estava com condições de matá-lo, ele ficou intoxicado, ferido. Foi levado preso, os outros se desesperaram, rapaz, ele vai entregar todo mundo. O Francisco Ferdinando foi para sua reunião diplomática, extremamente tensa, né? Chegou lá, dizem que com a blusa, inclusive, manchada de sangue de pessoas feridas. E houve a reunião com o governo da Bósnia. Enquanto isso, esse grupo terrorista ficou sem saber o que fazer. Aquele alvoroço na cidade de Sarajevo, todo mundo soube da história. Então, quando o Francisco Ferdinando voltar da reunião que ele foi fazer, é na mesma avenida que ele vai passar. Então a comitiva resolveu reforçar o bloco na volta. E aí tiveram a ideia de visitar também o hospital onde tinham feridos, seria conveniente, prudente. Francisco Ferdinando veio para fazer uma reunião diplomática, ele passe, né, cara, visite a galera que foi ferida e tudo mais. Só que na rua onde se encontrava o hospital, tá? O motorista errou o lado da rua. Em vez de entrar à esquerda, ele entrou à direita, continuou. Quando eles perceberam que a numeração não era aquela, eles foram dar uma volta, entraram na primeira rua que encontraram, para dar o retorno, por dizer que não entraram numa rua sem saída. E no final dessa rua tinha uma padaria, uma rua de serra. E diz aí quem é que estava na padaria. O Gravilo Príncipe, um dos membros do Mão Negra, que no meio da confusão, eles passaram horas, né, planejando esse atentado, estavam sem comer nada, e ele foi comer alguma coisa. Quando ele foi saindo da padaria, olha quem estava lá, o carro do Francisco Ferdinando foi dar o retorno, teve um problemazinho na embreagem, eles estavam ajeitando, enquanto estavam pensando como é que eles iam fazer para fazer esse deslocamento para chegar até o hospital, porque eles erraram o caminho. O Gravilo Príncipe chegou de uma vez, gente, ele deu só 2 tiros, o cara, se tivesse um sistema de morte, death, o cara marcasse um local para morrer, meu irmão, que morte, bicho, quando é para ser... O cara perdeu a chance de matar na avenida, com tudo planejado, e quando não foi planejado, o cara parou em frente à padaria onde ele estava. E aí ele chegou, deu 2 tiros, o Francisco Ferdinando estava de colete, mas o tiro pegou no pescoço do Francisco Ferdinando, o outro ele atingiu a barriga, o abdômen, no Ceará, o bucho da princesa Sofia, que estava gestante, estava grávida, perdeu a criança. Ele morreu pela demora para se tirá-lo e levá-lo até o hospital. Morreu a princesa Sofia, mais o filho ou a filha que poderiam ter, mais o Francisco Ferdinando. O Gravilo Príncipe foi preso e ninguém sabia que eles tinham relação. Então o rei da Áustria decretou estado de sítio e justamente quando o exército austríaco foi extremamente incisivo
indo quase de casa em casa lá na Bósnia para saber se alguém tinha alguma ligação com o atentado terrorista. Ele acabou descobrindo membros do Mão Negra que entregaram tudo. E entregaram que eles estavam ligados à Sérvia, essas armas vieram da Sérvia, e a Sérvia tinha um acordo com a Rússia. Quando a Áustria soube que a Rússia estava envolvida, a Rússia, gente, a Áustria, o governo austríaco, a família austríaca recebeu condolências de fúnebres da Rússia. Todas as autoridades europeias condenaram o atentado terrorista e a Rússia estava envolvida, e a Sérvia estava envolvida. Então a Áustria declarou guerra à Sérvia e à Rússia. E a Áustria, em nome da Tríplice Aliança, pediu ajuda. E a Alemanha foi junto. Do mesmo jeito que a França prometeu ajuda militar à Rússia por causa da Tríplice Entente. Só que a Alemanha, ela não vai atacar a Rússia ou a França diretamente. Ela invade a Suíça, ela invade a Bélgica para atacar a França, rompendo a neutralidade. A Inglaterra entra no conflito e dá-se início da Primeira Guerra Mundial. Beleza? Um forte abraço, segue a gente lá no canal, dá o like, beleza? Diz aí qual é o assunto que vocês querem, comenta lá qual é o assunto que vocês querem no nosso próximo vídeo, tá? Tamo junto, valeu, História de Jovem!